Olá pessoal, bem-vindos ao P de Política e hoje eu quero falar de um assunto muito interessante sobre a liberação de capital estrangeiro para as companhias aéreas no Brasil. Então põe aí no modo de velocidade aumentada no YouTube e vamos lá, vamos comentar essa mudança aí que deve ser bastante interessante para o cenário brasileiro, tá bom? É o seguinte, aqui no Brasil a gente tem as companhias aéreas que elas têm entre uma paulada de regras, uma que as empresas não podem ter mais de 20% de capital estrangeiro. O que isso significa? Vamos supor, a Politica Airlines lá é uma empresa brasileira e ela quer vender parcelas, ações suas para empresas estrangeiras como forma de aumentar o seu capital e alavancar seus investimentos. Então, aqui no Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, você não podia fazer isso. Então, se você quiser abrir uma companhia aérea, você teria que ter basicamente todo um aparato construído aqui e trazer esse dinheiro de fora, integralizar ele de uma maneira e essa empresa ser 100% nacional. E aí, com o tempo, acho que já no próprio governo Temer, foi aumentada essa cota para 20%. Isso foi visto com bons olhos, tanto pelo mercado quanto pelas companhias aéreas, que também têm interesse em fazer investimentos, puderam alavancar seus investimentos a partir de venda de ativos e tal, e até participações internacionais dentro das próprias bases da empresa, não só como forma de ações. Agora, foi sancionada uma medida provisória pelo Temer, que permite agora 100% desse capital estrangeiro em empresas aéreas. O que significa que, a grosso modo, você pode ter agora empresas aéreas, companhias aéreas estrangeiras operando no Brasil de forma integral. Ou seja, a Lufthansa não precisa abrir uma Lufthansa Brasil para operar aqui, a grosso modo dizendo, ela pode simplesmente trazer uma base para cá e começar a operar. Como isso não é simples, tá? Pelo amor de Deus, isso é bastante complexo, mas tinha algumas amarras burocráticas para fazer isso. Por que isso é importante para todo mundo, inclusive para as empresas aéreas de hoje em dia? Porque existe todo aquele conceito de, nossa, temos que proteger o patrimônio nacional e o Brasil precisa ter as suas próprias empresas e tal. E nada mais é do que uma oficialização do cartel, uma institucionalização do cartel. Uma institucionalização é uma palavra meio forte, mas é mais ou menos isso. Então o governo mais ou menos diz quem tem condição de cuidar disso daí, então isso foi feito uma abertura progressiva e agora se escancarou e todo mundo pode abrir uma companhia aérea de qualquer lugar do mundo. Então, o que isso muda do ponto de vista prático para as companhias aéreas? As companhias aéreas brasileiras sofrem muito com custo, tá? Porque elas trabalham com combustível que muitas vezes é cotado em dólar, e a variação do petróleo em dólar, querosene aeronáutica é caríssimo, é basicamente o custo da sua passagem para pagar combustível. Por isso que as empresas cobram bagagem, snack, até respirar dentro do avião, daqui a pouco eles estão cobrando. Então isso influencia muito nos custos dessas empresas e eles são muito apertados. Então o que essas empresas buscam para fazer investimentos? Basicamente alavancar o seu capital trazendo dinheiro de fora. Então a TAM vai lá e vende 20% para a Lufthansa, vamos supor que seja isso. Tanto que a união da Latam com que no caso foi a LAN com a TAM juntou, e uma forma de também economizar custos, fazer rotas internacionais que a própria TAM não tinha condição de fazer aqui na América do Sul, todas daquele jeito. Então, isso basicamente, a grosso modo, não é certeza, quebra um pouco do cartel das empresas, das companhias aéreas, que assim, eu digo, isso vocês vão ouvir bastante eu falar aqui, que no Brasil existem 3 instituições, né? Aí você fala assim, não, Pedro, você está falando do judiciário, do legislativo e do executivo. Não, eu estou falando do cartel, tá? Do monopólio e da máfia. Tá? Existem essas 3 instituições, né? É uma brincadeira que eu faço, obviamente tem que explicar, tem que dar disclaimer para tudo. São as 3 instituições que eu brinco que governam o Brasil. Ou é máfia, ou é monopólio, ou é cartel, ou junção de algumas duas. Então você pega ali, por exemplo, nas companhias aéreas, nada mais é do que um mercado cartelizado. Então você tem empresas que cobram caríssimo, tá? Para um serviço mediano para ruim, quando não é muito ruim, tá? Dependendo das rotas, tem rotas que são menores, que são aeroportos muito ruins e tudo, e você não tem jeito, vai pagar caríssimo para ir para esses lugares. Então, o fato de entrar em empresas novas, agora já tem uma abertura maior, a Norwegian está entrando agora com algumas rotas, que é uma low cost, e vai entrar várias outras low costs. O futuro da aviação é tudo virar low cost, tá, gente? Ninguém vai fazer mais aviação como se fazia antigamente, mas isso dá um respiro para essas empresas. Por exemplo, a Avianca acabou de entrar em recuperação judicial justamente porque não aguentou a borrada de operar aqui no Brasil, que é um mercado muito difícil, tá? É um país grande, tem muito potencial para o uso de avião, mas o
mercado em si é muito ruim, muito cartelizado, muito caro, com muito custo, realmente muito difícil operar. Existe um ditado que a melhor forma de você se tornar um milionário é ser um bilionário e abrir uma companhia aérea. Então é o melhor jeito de você torrar o seu dinheiro com uma coisa que na prática não dá dinheiro para valer. Talvez nem as do Oriente Médio, que é o caso da Emirates, o caso da Qatar, a Etihad, que agora acho que vai se juntar inclusive com a Emirates, existem uns rumores, se não confirmaram já. Elas têm muita dificuldade de operar, mas elas operam em escala global. A gente não tem nenhuma empresa, nem a TAM mesmo, que tem a Latam, tem uma escala global, como tem uma Lufthansa, uma British, uma Delta, uma American Airlines. É muito fraco esses voos ainda para cá. Então isso sofre muito, porque as passagens vão ser mais caras, o serviço vai ser ruim, não vai ter competitividade. Eu estou falando aqui basicamente de competitividade, tá? Eu não estou falando aqui... Os gatos estão aprontando aqui. Eu estou falando basicamente de competitividade, não estou falando dos pormenores do mercado de aviação, porque eu também não sou do mercado de aviação, apesar de ter quase ido para o mercado de aviação. Eu não vou falar de coisas que eu não sei, mas do ponto de vista de competitividade, essa medida é essencial para que ocorra uma guerra de preços entre as próprias companhias. É uma medida bastante liberal, até foi discutida com o presidente eleito Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, obviamente, são ministros da economia, sobre essa ação e se ela tinha algum tipo de respaldo do presidente. Sim, eu acredito que é bom para todo mundo, é bom inclusive para as próprias empresas que estão aí atualmente, que vão integralizar seus capitais, fazer até fusões ou parcerias locais com outras empresas, trazendo capital externo para cá. Não existe problema do capital externo vir para o Brasil, a menos que ele seja de origem ilegal, tráfico de arma, tráfico de droga, o que quer que seja. Uma das formas de fazer o país crescer, e isso é essencial, é trazer investimentos de fora. Tá? O dinheiro tem que sair de fora e vir para cá. Tá? É uma das formas, existem várias formas, a forma que eu acredito que seja ideal é você trazer dinheiro para cá, seja via exportação, que o produto sai, o dinheiro entra, ou investimento externo. O Brasil tem muito dinheiro, muito espaço para investimento externo, tem muito dinheiro lá fora que está querendo ser investido, que às vezes vão para países com menor potencial, justamente porque a gente tem um entrave burocrático enorme e essas dificuldades que são muito grandes para alguém trazer essa quantidade de dinheiro para cá para investir, ainda mais em companhias aéreas. Então, muito provavelmente a gente vai ver nos próximos anos, essa medida não vai ser do dia para a noite que ela vai dar efeito, então talvez demore 1 ano, 2 anos, 3 a 4 anos, vai de 1 a 4 anos para a gente começar a enxergar alguns reflexos, principalmente na entrada de várias outras companhias aéreas. Acredito que as regras de manutenção de aeronaves e tudo são muito boas aqui no Brasil, é uma das poucas coisas boas que nós temos, e até a parte de controladoria aérea é boa, mas isso vem a acrescentar e acredito que vai trazer bons resultados. Até para nós passageiros mesmo, que queremos voos mais baratos. Vocês sabem que existem várias promoções lá fora de preços muito baratos para passagens internas, domésticas, de voos domésticos, que aqui no Brasil não tem. Existem casos de que passagens para o Nordeste, baita ponto turístico do Brasil, custa mais caro que para ir para Miami, que vai para os Estados Unidos, na costa oeste, que é longe. Então eu já cheguei a pegar ver um voo daqui para Florianópolis, São Paulo, Florianópolis, por R$ 1.500. Entendeu? São 700 km, não é uma baita distância. E eu já cruzei os Estados Unidos de Nova York para São Francisco por R$ 400, um voo, 7 horas. Então é possível sim. Então, vê uma medida acertada, acredito que a gente vai progredir nessa área, o governo acertou, demorou um pouco, mas acredito que foi feito em forma de teste. Ainda é uma medida provisória, existe um projeto de lei que está sendo tramitado, muito provavelmente essa medida provisória entra como um teste, um fator de segurança, para depois qualquer coisa derruba a medida provisória e aí volta-se tudo que estava antes, mas depois o projeto de lei deve ser promulgado e derruba a medida provisória e acabou. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no canal. A gente vai tentar colocar vídeos aqui todos os dias agora no P de Política. Tem muita coisa para falar para vocês. Um beijo no coração e até mais. Tchau!